Bom dia, sejam todos e todos muito bem-vindos para o nosso café, convidando a nossa querida Vera para participar conosco. Vamos ver se agora vai. Espero que sim. Estamos com problema, não consigo aceitar. Mando o aceite para a Vera e continua aparecendo na minha tela. Meu Deus. Essa tecnologia é uma coisa doida. Por que não aceita? Socorro. O que eu faço? Eu chamo e agora acho que deu. Vera, eu aceitei, apareci... Não, de novo, continua pendente aqui, Vera. Eu aperto, teclo. Bom dia! Bom dia, você conseguiu entrar? Sim, demoramos, mas entramos. Não sei o que acontece com essa tecnologia, mas estamos aqui. Bom dia a todos. Mais uma segunda aqui com o nosso propósito, né, Lígia? É o nosso... Cafezinho com terapia e vamos que vamos, né? Ótimo, Vera, que você entrou. Você ainda não aparece na minha tela, mas deve ser, logo, logo você deve aparecer. Mas vamos aqui. Nós temos o objetivo de realizar esse café com terapia, compartilhar os conhecimentos que nós já recebemos, aplicamos em nossas vidas, em nossos clientes, e com o objetivo de deixar a vida de todo mundo um pouco mais leve, né, Vera? Com certeza, Lígia. Bom dia a todos, né? Essa é a nossa segunda live, né? Sobre um conteúdo que é muito rico, que nós falamos semana passada, né, Lígia? Nós começamos falamos o que é a terapia sistêmica, e a terapia sistêmica ela é muito extensa, então nós estamos cada segunda-feira dando uma pincelada nesse tema, né? Que é bem abrangente. E é uma pincelada mesmo, porque o nosso objetivo é ser breve, é deixar pílulas para vocês refletirem durante a semana e ir construindo esse pensamento, essa consciência sistêmica, né, Vera? Sim, Lígia. Eu espero que todos estejam nos ouvindo super bem. Escreve nos comentários de onde vocês falam e vamos lá, Vera. Podemos começar com o tema porque a hora avança, né? E assim, a gente também não quer estender muito aqui, porque sabemos que todos têm compromisso também, né, Lígia? Apesar de ser bem cedo, né? Mas a gente sabia que as pessoas desse horário estão se organizando para ir ao trabalho, para ir para a escola, né? Então a gente só quer dar essas pílulas mesmo aí de reflexão para que eles possam, durante a semana, estar, né, como diz a vaquinha, ruminando aquilo e vendo o que é melhor para si. Exatamente, é um café, é algo breve, né? Então, Vera, eu vou começar. A gente hoje vai falar um pouco sobre como é que fala? Terapia transgeracional, que está Sim. ligada com a sistêmica, que faz parte da sistêmica. E a Vera é especialista nessa área transgeracional. Então, Vera, conta para nós quais os padrões familiares que impactam nas nossas escolhas, partindo do ponto de vista da terapia do conhecimento transgeracional. Então, quando se fala em transgeracionalidade, nós estamos falando de ancestrais, tá? Para dar uma pincelada, porque às vezes o transgeracional as pessoas ainda ficam assim, e tem a questão do misticismo, daquela, e não tem nada a ver. Quando nós falamos de sistema, como nós falamos semana passada, nós falamos do sistema num todo, nós vemos o indivíduo num todo, não individual. E o padrão familiares são repetições inconscientes de crenças, comportamento, vivências, que são herdadas desses ancestrais, né? Então, assim, por exemplo, essas questões influenciadas
pelos nossos ancestrais, elas também influenciam nossas decisões, o profissional e até mesmo a nossa saúde, Lígia. Então, a gente pode dizer que são lealdades inconscientes e invisíveis, porque nem todo mundo tem essa percepção. E como que as pessoas fazem, Vera, para começar a adquirir essa percepção? Então, acontece porque o que acontece? São heranças, né, emocionais que influenciam, né, esse sistema. E são experiências não resolvidas lá atrás, porque a gente continua falando no sistema, e o que ele nos diz? Que o que não foi resolvido numa geração, ela reverbera para outra, até chegar em alguém que vai ter uma solução, né? Então, assim, vamos dizer assim, são vibrações através das gerações. Vamos dar eu coloquei aqui como vibrações. Então, traumas, lutos, a vergonha, a exclusão mal elaborada, pode ser cargas, né, que vêm do sistema. Por descendentes, sem perceber, e muitas vezes expressam a dor desse indivíduo de lá de trás. Semana passada nós também falamos sobre a dor, né? Que muitas vezes essa dor nos impulsiona. Então, onde a dor, há força. Não foi isso que nós falamos? Então, você está vendo que uma coisa está conectando com a outra. Então, é sempre legal, assim. Então, o que o sistema ele quer um equilíbrio, né? Então, assim, qual que é a nossa função como terapeuta sistêmico? E que tentar ajudar essa pessoa a equilibrar o sistema dela, né? E aí, como que eu faço, né, para equilibrar esse sistema? A primeira questão é o que nós estamos fazendo aqui, trazer a consciência. Então, você trazendo a consciência, você vai primeiro ter a consciência, depois você vai tentar negociar com esse sistema, né? E depois agir. Exatamente. Primeiro vem a consciência, que é o conhecimento chegar, aterrissar em você, aquilo você elaborar na sua mente, sabe? É como chegar uma informação bruta. O conhecimento é isso, uma informação bruta que chega e você começa a elaborar o que faz sentido, o que não faz sentido, adequar para a sua realidade, até que chega um momento que esse conhecimento vira o quê? Uma competência, né? Que aí é um outro passo. Eu sei e agora eu começo a fazer, eu começo a colocar em prática, como disse a Vera, eu começo a agir. E aí, de tanto conhecer, moldar, criar essa competência, começar a agir, aí você começa a criar um outro passo, que é criar a habilidade, né? Aí você vai ficando experiente. Quando você vê uma situação, você já aplica o conhecimento e consegue perceber se é o seu lugar, se não é o seu lugar, se a hierarquia, né? O que eu estou fazendo, qual a minha função aqui dentro dessa situação. E aí você começa a ter uma postura diferenciada através do que começou lá atrás, com esse conhecimento bruto, né? Por isso que nosso objetivo está em entregar pílulas para vocês irem digerindo uma semana inteira, para ficar lá ruminando, assimilando, assentando esse conhecimento, para ter ele começar a caminhar e chegar numa ação e depois virar uma coisa, quando você vê, é espontâneo. Hoje, né, a gente olha, quando a gente vê situações, a gente consegue diagnosticar, né, com mais facilidade de onde essa dor vem, né? A gente tem que ter consciência, Lígia, que assim, onde essa dor, a força, mas a questão do pertencimento desse indivíduo nesse sistema. Semana passada nós falamos que nós não podemos se excluir desse sistema e nem excluir o sistema de nós. O que quer dizer isso, Vera? Então, por exemplo, aqui nas heranças emocionais que influenciam, eu tinha até colocado aqui algumas coisas, por exemplo, o avô, ele tem um comportamento não muito legal. Então,
assim, tem pessoas realmente, tem muito vergonha do meu avô, mas o porquê? Essa pessoa tem que ter essa consciência, né? Por que que meu avô é assim? Por que que o sistema me impôs isso? O que que eu tenho que aprender com isso? Que é aí que eu tô falando, que é a questão do, né, da consciência, negociar e transformar para que isso não reverbere para as próximas gerações, né? Então, esse é um papel muito importante, né, que as pessoas têm que analisar. Padrões de repetições em famílias, cada dia mais é o que mais tem, né, Lígia? Então, assim, ó, a mulher que encontrou no relacionamento, um cara não é legal, dá umas porradas nela e tal. Aí a filha, o mesmo padrão, entendeu? Então, o que, que a gente olha? A gente olha esse todo. Por que que tá acontecendo isso? Por que que tá? E aí é que vem a negociação, né? E a mudança também desse sistema, dessa pessoa, né? E o equilíbrio. A mudança vem através dessa construção do conhecimento, transformando em habilidade, em competência, habilidade, e aí você consegue ter a ação que vai promover essa mudança. E esse conhecimento, quando adquirido e no set terapêutico, né, que a gente vai trabalhando o cliente para ele chegar nesse lugar, né, você vai percebendo, não é, Vera? Sim, Conta para nós como que são os ciclos repetitivos. Você pode falar mais um pouco? posso. Ele se revela por meio de padrões, como nós estávamos falando, né? Em várias gerações, por exemplo, separação, doença, vício, violência, que eu acabei de falar, perdas financeiras, abortos. Abortos é um tema que, se a gente for falar aqui, vai ser bem extenso, né? Por quê? Porque o indivíduo ele não teve força para vir para a vida, mas ele existiu e muitas vezes o sistema exclui o aborto. Mas ele existiu e ele teve o lugar dele nesse sistema. Então, as mães que estiverem nos ouvindo, que possa prestar, por exemplo, inconscientemente não tem esse conhecimento. Por exemplo, a mãe perdeu, teve um aborto e 2 filhos. Aí você pergunta para ela, quantos filhos você tem? Ela vai falar 2, é o que estão aqui, né? Mas a senhora teve, tive. Então, não, eu tive 3 filhos. Então, ele teve o lugar dele, né? Então, assim, às vezes foi o primeiro veio, o segundo não, né? Então, aí vem o primeiro que conseguiu vir, mas o outro antes dele não conseguiu, não teve força e partiu. Então, assim, esse primeiro não é o primeiro no lugar, não é o primogênito, ele é o segundo filho. E isso parece que é uma besteira, mas tem um peso muito grande, né, Lígia? Quando nós falamos do seu lugar no sistema, né? E isso também traz consciência de muitas outras coisas que, ao decorrer das nossas lives, a gente também vai dar umas pinceladas. Exatamente. A gente trabalha com basicamente 3 leis, né? Que é a do pertencimento, você pertence primeiro, né? Aquele útero gostoso da mamãe, você pertence à família, você pertence ao bairro, você pertence ao país. Isso dá um sentimento de pertencer. E não pertencer ou é exclusão, né? Então você precisa estar nesse. Você pertence a esse sistema, você precisa ter consciência que você pertence. E honrar a esse sistema. O que que é honrar? Eu pertenço, eu faço parte. Eu saio da casa dos meus pais em paz, né? Eu não saio brigado, porque quando eu saio brigado, eu estou o quê? Excluindo, renegando, ignorando, abandonando esse sistema. Essa é a lei 1, pertencimento. A segunda lei pode dizer aqui da hierarquia, né? Cada um tem o seu lugar, a sua patente, né? E a gente precisa saber a todo instante, até numa conversa, qual é o meu lugar? É um lugar de superioridade? Eu estou conversando com o meu chefe, eu estou conversando com meu pai, eu estou conversando com meu filho. Tá vendo que eu vou mudando aqui? Quando eu estou conversando com. Aqui sou eu. Quando eu estou conversando com o meu filho, eu sou maior do que ele, eu vim primeiro do que ele. Quando eu estou conversando com meu pai, eu sou menor que ele veio primeiro comigo. Quando eu estou conversando com amigos, quando eu estou aqui conversando com colegas, aqui como eu e a Vera, nós trocamos em igualdade. Amizade, irmãos, nós trocamos em igualdade.
E isso é muito importante, porque eu, sabendo o meu lugar, eu não vou pegar e querer ser maior que meu chefe. Eu não vou pegar e eu não concordo, eu aceito, eu acolho, né? Interessante ponto de vista, mas eu não fico guerreando, porque eu sei meu lugar. Aqui veio primeiro, ele que manda, ele que sabe, e vice-versa. Quando eu vou falar com meu filho em alguma situação mais, eu coloco, me posiciono. E é isso que o filho precisa, do posicionamento dos pais. E a outra é o equilíbrio entre o dar e o receber, né? As amizades, quando um exemplo, né, entre o dar e o receber, muitas vezes as amizades se encerram e a pessoa diz: Nossa, mas eu fiz tudo por ela. Esse tudo que você fez é um tudo demais, que desonrou a amizade, perdendo o equilíbrio. Eu gosto muito da Vera, mas a Vera gosta mais de mim. Aí a gente vai viajar, eu trago uma lembrancinha para ela, ela me traz outra. Mas a Vera gosta de mim demais e me dá uma Mercedes. Eu não tenho condições de devolver, de equilibrar com uma outra Mercedes ou com algo de tamanho valor. E em respeito a isso, inconscientemente, o que acontece? A gente vai se afastando. Aí quem deu demais fala, eu dei, eu fiz tudo. E quem recebeu é grato, mas não consegue retribuir para manter esse equilíbrio, Sim. né? Então, por A isso gente só dá o que tem, né, Lígia? A gente não consegue que dar mais tem, do não que tem a o que Mercedes tem. para te devolver, querida. Por que que eu gostaria de dar uma Mercedes para você, Lígia? Porque se eu te der uma Mercedes, é sinal que financeiramente eu estou no padrão, assim, um nível muito mais alto. Ainda estou galgando alguns degraus para chegar a esse nível, né? Então, brincadeiras à parte. A Miriam está falando aqui que nós combinamos, estamos de azul. Olha que você vê, a conexão mesmo, né? Conexão, Porque Vera. é Você conexão, não que aparece na nada minha foi tela, tá? combinado, né? Eu E só aí, nós ouço estamos. você. É. Eu não te E aí, vejo. como a gente. Você, desculpa, Eu só te vejo. Eu só ouço, eu não te vejo. Você acredita? eu imagino. Mas eu tô te vendo sim. Você tá de blusa azul e branca. Uhum. E eu estou de blusa azul. Então, esses círculos, como que a gente observa os círculos, né? São histórias. O que mais interessante que me chamou agora a atenção foi a questão café com terapia. Isso. Então, nada mais válido do que um cafezinho contando histórias, né? Tão legal. Eu lembro quando a minha mãe dava o cafezinho da tarde, que era sagrado todos os dias, nós sentávamos à mesa, né? E ela contava histórias dos meus avós, dos avós dela, e aquela coisa. E aí, nessas histórias que são contadas através de um cafezinho, nós identificamos padrões de repetições, né? Então é bem interessante esse diálogo, esse contato. E hoje em dia as pessoas estão perdendo essa essência, Lígia, de compartilhar. Tem pessoas que não querem saber do seu passado. Tem pessoas que não. Para quê? E ele fala muito do que essa pessoa é hoje, né? Então acho que é bem interessante, né? Tentarmos resgatar as histórias familiares, Familiares. né? Os legados que foram deixados para nós, né? Porque tudo isso tem muito a ver com o nosso sistema. E para que tentar equilibrá-lo, nós precisamos saber dessas histórias, né? É, Vera, é preciso. O conhecimento mostra a necessidade de resgatar essas histórias que os nossos tios, avós, eles contavam para nós. Aí, quando o cliente chega para a gente no set terapêutico, e aí é um desespero, né? Porque, né, Vera, que quer saber Verdade. tudo de uma vez e que podia ter assistido, ter participado, né? Ter estado ali só apenas como ouvinte. É muito importante. Deixa eu falar uma coisa aqui. Responder aqui a Miriam. O valor do presente não importa. O que importa é a intenção. Se você tem o conhecimento, aí você já consegue fazer isso com equilíbrio, né? De forma que você mantenha o presente seja realmente um presente que mantenha a união. A intenção do presente é a gente quer agradar, mas a gente precisa saber agradar no equilíbrio, nem de mais e nem de menos. Porque tudo que transborda vai para fora, se perde, né? Sim. Como dizia minha amiga, tudo que transborda vai para o ralo, né? Então é esse conhecimento que
a gente está aqui passando, comentando, é um conhecimento que é muito importante para a gente aplicar na medida, né? E depois que eu tive esse conhecimento, eu ouvia muitas pessoas falando, ai, Lígia, por que que você fez isso? Por que que você não sei o quê? E eu não entendia por quê. É que, na verdade, a gente acaba mimando demais, fazendo demais, e a pessoa se incomoda e se afasta de você. Voltando aqui para o nosso Vamos. aqui. Ô, Vera, Hum, vamos falar de um tema polêmico? Acho que dá tempo. sim. Como acessar essas memórias ancestrais e colocá-las a serviço do nosso sistema? Então, aí é a nossa função, né, Lígia? Vamos dizer assim, como terapeuta sistêmico. Nós, como falamos, nós usamos uma das ferramentas muito poderosas, chama de genograma sistêmico, Uhum. através de uma anamnese profunda, porque não dá nada mais é do que uma anamnese profunda do genograma, se a gente for olhar a fundo, e aí nós conseguimos identificar esses padrões. Quais são esses padrões? De lealdade, as lealdades invisíveis, como nós falamos no início, né? E é inconsciente. A simbiose, né? Os padrões de repetição, questão da saúde também, nós conseguimos, né? Dependendo da queixa que esse paciente trouxer no centro terapêutico, né, Lígia? E aí, daí é feito, né, um planejamento, nós vamos, né? Temos as nossas outras ferramentas, não só o genograma, né? Mas aí temos práticas como tem algo igual no seu caso, constelação familiar, meditações guiadas, escritas terapêuticas, a questão da visualizações, né, que a gente faz. E aí nós fazemos este movimento para que haja equilíbrio nesse sistema. E é um processo muito bonito, né, Ah, é Vera? lindo de ver, é lindo as transformações que a gente tem visto. E para quem não sabe, eu e a Lígia, nós temos um grupo, né? Sempre na segundas e terças, somos todas terapeutas, né? Cada uma com as suas técnicas, funções, e como nós temos, né, agregado aos nossos conhecimentos e a nossa vida até pessoal, né, Lígia? E a gente vê a transformação não só das pessoas ao nosso retorno, né, no entorno, mas também nossa. Então, o mais legal de tudo é começar por nós, porque as pessoas acham que terapeuta não faz terapia, mas nós fazemos terapia também. E é super lindo de ver. E nós ficamos muito emocionadas, ficamos muito felizes quando nós vemos a transformação de outro terapeuta, né? Porque de alguma forma ele vai trazer também para os seus pacientes aquilo que ele aprendeu, né? E que ele foi ensinado. Tem uma certa barreira que nós não temos mais, né? Mas o terapeuta tem uma certa barreira de ser terapeutizado, né? Porque ele é a pessoa que acha que tem o conhecimento, acha que aplicou, né? E nós chegamos num nível de humildade muito gostoso, né? De acolher a voz do outro, olhar o pensamento, a ideia, a possibilidade, o diagnóstico, e os resultados têm sido muito lindos. Com os clientes fora do grupo, esse processo é um pouco mais lento, mas ele também acontece, né? Eu tenho experiências assim de pessoas com 5 anos desde que começou, e hoje eu brinco, né? Olha, como diz uma pessoa querida minha, olha, se continuar assim, mas vou te chamar para sócio, porque é um conhecimento que é um alicerce, né? E aí você começa a agir, a pessoa começa a contar, e é uma satisfação. Por isso que eu falo que a gente é mentora de almas, a gente é mentora das pessoas, né? Tem Sim, um comentário aqui, deixa eu ler. Ah, o é, Coutinho escreveu. Evitar o constrangimento. Ele deve estar falando aqui em relação, quando a gente estava falando aqui do equilíbrio, que a sim, Vera vai me dar uma Mercedes, né, Vera? E com certeza nós vamos passear juntos nessa Mercedes, Vera. não Exatamente, é tenho equilíbrio. dúvida disso, Lígia. E aí, Lígia, eu fiz, porque eu acho que hoje nós pessoas já ficamos um pouco mais tarde, né? Não queremos também, porque as pessoas também têm os seus compromissos. E eu escrevi uma frase aqui que eu achei bem interessante. Transformamos a dor em sabedoria e passamos a utilizar a força dos que vieram antes como recurso de vida, não como prisão. Exatamente. Entendeu? Tudo que nós fazemos.
queremos na terapia é buscar essa força que vem de trás. Essa força vem junto com o amor. Essa força vem junto com a gente fala um grande sim a tudo que foi, né? A gente não Sim, vai apagar e vem de trás e a gente só pega essa força para nós, colocamos o nosso tempero e seguimos adiante para que as gerações seguintes tenham uma vida mais leve, tenham uma estrada mais com menos pedras. E é essa a nossa função. E assim, de antemão aqui a gente super agradece essa oportunidade de estar aqui, de compartilhar com vocês um pouco do que a gente aplica e nosso propósito é firme, né, Vera? com certeza, Lígia. E rompendo também, né, Lígia? Porque não é fácil de estar aqui. Parece que é que nós temos uma conexão que parece que tem uma leveza, mas só nós duas sabemos como que nós estamos aqui, né? A Guilherme, ansiedade, para passar um conteúdo da melhor forma possível, né? Isso vamos dizer que é uma responsabilidade, né, com o público que está aí do outro lado, né? Então, eu quero agradecer a todos, né, que de alguma forma. Miriam, obrigada, né? Como sempre conosco, muito legal. A Miriam também faz parte desse grupo de terapeutas, né? A Miriam é uma profissional incrível. Nós te amamos, Miriam. E é, e também as pessoas, se você está gostando desse conteúdo, acha relevante, fica, dá-nos uma forcinha aí, compartilhe com outras pessoas, né? Para que ela possa trazer a consciência desses padrões familiares, né? E de alguma forma, né? Quebrar, né? E ter esse equilíbrio, né? Fazer esses movimentos, que a gente chama movimentos sistêmicos, né, Lígia? exatamente. E para que haja esse equilíbrio no seu sistema, né? E que ela possa ir para a vida e rompendo cada vez mais. É possível e agradecemos muito a presença de todos. Obrigada, Coutinho, obrigada ao Wad Vieira, querido também, Miriam, nossa querida, e segunda-feira que E a vem, às 7 horas, Sofia, obrigada. viu mais alguém? Eu passei, não vi. A Sofia Fiorinha, minha filha. Ah, filhota, obrigada pela sua Beijo, presença. filha. Tá E bom? segunda-feira que vem, às 7 horas, temos mais Café com Terapia. Muito obrigada, gente. Até lá. Já? É, Não esqueça do cafezinho, hein, Lígia? exatamente. Um beijo. Beijo.